Fala galera, tranquilidade, Felipe Basílio com vocês mais uma vez. E hoje aqui seguindo mais uma pergunta, né? Respondendo mais uma pergunta do UsoCrack 1369. E ele perguntou, o que me inspira? Então, tem algumas coisas que me inspiram, mas não vou dizer assim nada específico. Mas de um modo geral, o que me inspira são animes, né? Tanto é que, obviamente, eu tô criando meu próprio anime. Então é uma parada que, tipo, eu sempre gostei desde criança, sempre. Porque assim, quando a gente é criança, a gente vê um monte de coisa, muita coisa a gente não entende, não sabe o que é e tal. Só que assim, eu sempre notei que quando eu tive acesso aos animes, que na época, né, eu sou daquela época lá da Bandeirante, que começou a passar Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball também, e o Hakusho, então todas essas coisas aí. E depois, se eu bem me lembro, teve Pokémon, mas Pokémon eu não lembro se era no 11, passava em outro canal, pelo que eu me lembro. Os desenhos americanos, eles têm uma diferença, né, na estética, na dinâmica, por um desenho anime. Então, quando eu comecei a assistir anime, eu falei, caramba, que maneiro, porque, tipo assim, tem coisas que acontecem em animes que só acontecem em animes, né? A estética, o dinamismo, os poderes, explosões, os golpes, aquelas coisas todas. Então é muito diferente, né? Os impactos, enfim. Então eu comecei a gostar daquilo desde criança, né? Eu não assisto tanto anime quanto talvez vocês imaginam, mas sempre que eu tenho um tempinho eu assisto sim. Quando o Pokémon nasceu eu já existia, né? E eu era criança quando o Pokémon surgiu, então foi uma febre, todo mundo falando de Pokémon na escola. A gente não tinha tanto acesso à internet, então comprava revistinha e tinha lá os Pokémon, aí explicava aquela coisa toda e, cara, era muito maneiro. Então eu tinha uma revista que eu lembro que o meu pai comprou pra mim e, cara, foi um presente que eu lembro até hoje. Quando meu pai chegou com aquela revista, era justamente o que eu queria, porque eu via nas bancas, mas criança não tinha dinheiro, minha família também não tinha muita condição, né? Então era difícil eu ter qualquer coisa, tanto que tudo que eu queria ter eu imaginava, eu desenhava. Por exemplo, queria ter um computador, eu fiz um computador de papelão. Queria ter um flipper, fiz um flipper de madeira. Queria ter um videogame, fiz um videogame de papel. Então tudo que eu não tinha ou não podia ter, eu criava aquilo ali. Então para quem conviveu comigo, meus parentes, meus primos, eles vão saber muito bem, vão lembrar muito bem disso. Que eu fazia jogos no papel, a gente jogava, todo mundo se divertia e era muito bom, era uma época simples, né? Não que a gente não seja simples, mas era uma época mais simples, onde as coisas eram mais tranquilas, também não tinha tanta dor de cabeça, né? Aquela coisa da vida adulta, mas enfim, Pokémon em si, foi especial pra mim porque eu tinha um amigo, quando eu era criança, foi meu primeiro amigo mesmo de verdade. E a gente colecionava revista, tinha cartinha, tinha tazo, tinha um monte de coisa. E eu lembro que eu ia na casa dele, eu saía da escola, eu ia na casa dele com a revista que eu tinha do Pokémon, e ele tinha a revista dele, que era diferente da minha e tal. Então a gente ficava conversando, aí a gente esperava dar a hora do Pokémon, a mãe dele colocava na TV, cara, era muito legal, a gente ficava assistindo lá. Aí anotava, desenhava, a gente via as cenas e ia desenhando na hora lá e tal. Então é uma coisa que me marcou muito. E aí, conforme a gente foi crescendo, né, passaram-se vários anos, aí eu casei, depois esse amigo meu também casou com a esposa dele e tal, e só que infelizmente ele sofreu um acidente de moto e ele veio a falecer. Então, cara, isso, me destruiu mesmo. E até hoje, quando eu falo com a mãe dele lembro dele e tal, a gente conversa, a mãe dele começa a chorar, sabe? Então, mas era uma parada assim que me marcou, porque aqueles momentos bons da gente desenhando, assistindo Pokémon, e aí a mãe dele às vezes até assistia com a gente também, então era uma parada assim que me marcou. Então por isso Pokémon, o primeiro, né, a primeira geração, me marcou. Então eu posso dizer que sim, tem inspirações do Pokémon, inclusive no Jack Go Ascensão tem leves inspirações ao Pokémon, né? Não só Pokémon, outros animes também, mas tem, se você perceber ali, aqueles monstros, aquelas coisinhas, os bichos voando, tal, o mundo, né? Principalmente do Jack Go Ascensão. Tem sim, um pouco dessa inspiração do Pokémon. Inclusive, eu não coloquei nos créditos, mas o primeiro episódio de Jack Go Ascensão é dedicado a ele, a esse meu amigo. E a mãe dele sabe disso. A mãe dele, a irmã dele, elas assistiram e elas gostaram muito. Então, porque
fazer o Jack Go Ascensão pra mim foi uma lembrança boa da minha infância, de quando a gente brincava junto. Então foi algo legal pra mim, sabe? Algo que me inspirou. Então, em parte, o fato de ter criado, expandir o mundo, criar outros personagens, é meio que uma alegoria de coisas que a gente assistia, né? De memórias que estão guardadas aqui na minha mente, no meu coração. Então, é isso que me inspirou, que eu posso dizer assim com relação a anime, né? É isso, os animes em geral, mas o que mais me inspirou mesmo foi Pokémon, o primeiro Pokémon. Bom, mudando aqui para eu não ficar emocionado, dentro desse assunto, a gente tem uma coisa que eu queria falar com vocês. Para você que quer fazer o seu anime, né? Hoje, se você caçar na internet, hoje você já encontra outras pessoas que estão com seus projetos, né, de anime e tal. E uma coisa que eu queria ressaltar é que, assim, se você quiser fazer um anime, tenta fazer um anime original. Como assim original? Uma história que ninguém nunca criou, você vai inventar a roda? Não! Até porque hoje é difícil você criar alguma coisa que ninguém nunca tenha pensado. Mas, por exemplo, a gente mora no Brasil. Então, você pode pegar a estética de anime, que é maneiro, eu também curto muito, mas tenta colocar coisas aqui do nosso Brasil. Não precisa necessariamente ser o folclore. Vou fazer um anime de Curupira, vou fazer um anime de Mula Sem Cabeça. Não precisa ser dessa forma, dá para representar o Brasil de outras maneiras, sem colocar o folclore. Se você quer colocar o folclore no seu anime, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas não precisa ficar preso só ao folclore para dizer que o anime tem raízes brasileiras. Tem muitas formas de você ilustrar o que a gente vive, onde a gente vive, o que a gente passa no nosso dia a dia, comunidades, enfim, aí vai do seu gosto, né? Mas, cara, a gente vive aqui e a nossa cultura é totalmente diferente de um japonês, de um coreano, de um chinês, é totalmente diferente. Então, você usar a estética japonesa, a estética de anime, a estética asiática, eu acho muito bom, muito válido. Mas tenta representar alguma coisa daqui. Isso vai fazer com que você crie mais conexão com o público. Porque não tem tanto sentido você fazer um anime brasileiro que se passa no Japão. Imagina, com aquelas colegiais de sainha, com aquele sininho tocando. Só que, cara, não faz parte da nossa realidade. Se você quiser fazer, tudo bem. Se você quer fazer algo que se conecte com o brasileiro, tem que ter raízes brasileiras. A estética não importa, né? Se você quiser criar um outro irmão do Jorel, enfim, você que sabe. Mas se tratando de anime, é uma dica minha, faça alguma coisa original. E aí você pode falar assim, mas o Jack Go, ele se passa num mundo fantasioso, em um local fictício, tal. Beleza, realmente, não se passa no Brasil, nem é no planeta Terra, né? O mundo prólogo é um outro mundo fictício, né? Mas ainda assim eu tentei atribuir algumas características, né? Seja de miscigenação, de diversidade de cultura, diversidade racial, né? Algumas coisas, por exemplo, os personagens falam da forma que a gente fala aqui, né? Alguns personagens. Eu sei que hoje muitos editais, eu foco muito em edital e festival porque hoje é a maneira menos difícil de se conseguir algum valor, algum aporte financeiro para você produzir a sua obra. Então eu foco bastante nisso, né? Hoje os editais e festivais pedem muito representatividade de vários tipos. É por isso até que em breve eu vou fazer uma série nova que é mais pé no chão, né? Que se passa de fato no Brasil. Então isso aí eu já posso deixar avisado, né? Teremos sim uma série que tem essa diferença cultural, essa variedade, mas ela sim se passa no Brasil, dentro da nossa realidade, já é uma coisa mais pé no chão e tal. E em breve vocês vão entender por quê. E também é porque de fato acaba sendo uma exigência do mercado, né? Ter mais representatividade, o que a gente faz aqui ter algum impacto cultural, social, né, pra gente que vive aqui de fato, né, e até para fazer com que as pessoas se conectem mais com a história. E eu já fiz uma pesquisa de campo, por assim dizer. Eu já falei um pouco da premissa da história para algumas pessoas que convivem comigo, para alguns alunos, e todos eles disseram que essa segunda história que eu vou fazer, que é nova mesmo, ela se conecta muito mais com o público, com a gente,
E eu fiz essa pesquisa com pessoas de várias idades, com criança, adulto, adolescente, pessoas que nem gostam de anime, dona de casa. E a premissa, né, em questão de se conectar, a premissa dessa nova história se conecta muito mais com a gente, com a nossa realidade aqui, nós brasileiros, do que a com Jack Go. Não que a história seja ruim, mas a premissa conecta mais. E mais à frente, daqui a alguns meses à frente, quando eu for falar mais sobre isso, vocês vão entender o porquê. Então, né, se você acha que mas o Jack Go não se conecta, beleza, tudo bem, tá tranquilo. Mas teremos uma nova história que sim, já segue mais esse propósito de conectar a nossa realidade aqui como brasileiros. Tanto é que a série vai se passar no Brasil mesmo. Eu vejo também muitos animes brasileiros, né, projetos de animes brasileiros, que você fala, cara, isso é uma cópia descarada de Dragon Ball, isso é uma cópia descarada de Naruto, é uma cópia descarada de, sei lá, de Yu Yu Hakusho. Então, eu vejo que as pessoas não conseguem se desprender. Tipo, tu vai fazer um personagem, eu vou homenagear o Dragon Ball do Akira Toriyama, aí tu faz um outro Goku, entendeu? Ou tu faz um outro Gohan. Então aí, cara, não é original. Todo mundo ali tá vendo. Você pode ver como uma homenagem, mas o público vai ver talvez como um plágio. Fala, pô, o cara tá fazendo aí outro bagulho é igualzinho. Não pega muito bem, né? Na minha visão, lembrando, essa é a minha opinião. Se você quer fazer um outro Gohan da vida, que faça. Mas eu não vejo como algo bom, não é algo original. Se você for tentar um edital, um festival, você provavelmente não vai passar, porque eles não pegam obras que são claramente parecidas ou muito parecidas com outras obras que já existam, né? A história, como eu falei, você não vai inventar a roda, você pode usar uma história que já existe, que já foi contada, tenta inovar ela, usa o seu traço, né, dentro do estilo que você quer, seja anime ou seja outro, mas tenta ser original no sentido de, representa a gente de alguma maneira, representa o que a gente vive aqui, o que a gente passa aqui no Brasil, e tenta não copiar tanto a estética de um anime que você gosta, né? Por exemplo, igual se eu fosse fazer um outro Ash, o meu protagonista fosse o Ash negro. Cara, não ia ficar legal. E eu ainda ia sofrer muito hate, muita gente falando que era cópia, que é não sei o que, não sei o que lá, enfim. O meu anime, o primeiro, já falavam que era cópia de Naruto. Tinha forte referência? Tinha, mas a história não. Então eu fui mudando com o tempo, então eu consegui desassociar. Tem as inspirações? Tem as inspirações. Mas eu conseguia desassociar a ponto da pessoa falar, não, isso é uma cópia de Naruto. Não é. E nunca foi, na verdade. Embora no começo realmente tenha tido referências fortes, mas não tem nada a ver com a história de Naruto, enfim. E já me disseram muita coisa. Por que você não faz uma Peppa Pig brasileira? Ou Peppo, sei lá, um Peppo negro? Já me falaram tanta coisa. Faz o irmão do Jor-El de outra forma, Jack do Jor-El, enfim. Mas simplesmente eu não faço porque eu não quero. O que eu quero fazer é o que eu tô fazendo. E cara, a animação dá muito trabalho. Imagina você fazer uma parada que você não quer fazer, que já é difícil, é trabalhoso, e no final você não se divertir com aquilo, né? Você não... Sabe? Eu tô fazendo isso aqui porque o mercado manda, mas é o que você quer? Não. Então eu não faço. Eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo. Mas você não vai ter dinheiro. Mas vai ser difícil. Tudo bem. O que vale é a jornada, né? Como diz, né? O que vale é os amigos que a gente faz no caminho. É claro que não é tão bem assim, né? A gente precisa de dinheiro também. Mas, cara, o que vale é se divertir, você fazer o que você gosta. Então, no meu caso, é por isso que eu gosto do que eu faço. Eu não tenho tanto retorno financeiro quanto eu gostaria. No momento, não tenho. Mas ainda assim é algo prazeroso para mim. Então, eu não abro mão do que eu faço e eu não tenho essas amarras que algumas empresas te impõem. Então, eu tenho certa liberdade de fazer o que eu quero do jeito que eu quero e pronto. Então, eu tô feliz assim. Mas a escolha é de cada um. Você pode fazer o que você quiser, o personagem do jeito que você quiser, a história do jeito que você quiser, no estilo que você quiser. Isso aqui foi só uma dica, né? E falando um pouquinho das minhas inspirações, um pouquinho da minha história de criança. Mas é isso, eu espero que esse vídeo possa ter sido útil para vocês de alguma maneira. E se você quiser indicar algum tópico, alguma sugestão aí de um vídeo,
fica à vontade aí que dependendo do que for, eu faço também. Valeu, abraço, tamo junto e tchau, tchau!